Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo de número 13. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por iluminação, por entendimento da sua palavra. Deus Santo, a tua palavra foi lida, e somente pela leitura da tua palavra o Senhor pode transformar o nosso coração através do teu Santo Espírito. Mas nós clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor seja propício a nós nesta noite, nos dando um entendimento, descortinando a nossa mente para que possamos ouvir a bondosa e doce voz do Senhor nos ensinando, nos exortando, nos aconselhando, para que todos nós saiamos daqui nesta noite cheios do teu poder, cheios do teu ensino, para colocar em prática os ensinos preciosos da tua palavra. Seja servido, Pai, em abençoar o pregador dessa noite, e abençoa também, ó Deus, aqueles que ouvem, para o louvor e para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um ônibus parou em um daqueles sinais intermináveis de uma avenida grande de São Paulo, sabe aquelas avenidas que tem 4 pistas? Dentro do ônibus, um jovem cansado, depois de um dia de trabalho, indo para casa. Pela lotação do ônibus, ele estava de pé, não dava para sentar. E de pé ali, apertado como numa lata de sardinha, ele olhou para o carro que estava ao lado da faixa do ônibus e disse assim, e pensou sozinho, consigo mesmo: quem dera se eu fosse aquele rapaz ali naquele carro, estaria muito mais confortável. Curiosamente, o homem sentado no carro ao lado do ônibus olhava para o carro ao lado do seu carro, e era um daqueles carrões compridos que certamente tem motorista particular, e pela janela ele pôde ver que de fato tinha um motorista, e havia um homem sentado no banco de trás, e ele olhava para aquele carro e dizia: quem dera se eu pudesse ser aquele rapaz sentado ali no banco de trás com o motorista. O empresário que estava no carro com o motorista particular, um empresário muito ocupado e cheio de agendas, ainda naquele dia, tarde da noite, e aquele empresário olhava por sua janela, um homem empurrando um carrinho de supermercado, cheio de reciclagens, e ele dizia: às vezes eu gostaria de ser aquele homem empurrando aquele carrinho. Ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade nenhuma, quem dera se eu fosse aquele homem. O homem que empurrava o carrinho de supermercado na calçada, parado, de repente parou, olhou para o ônibus e viu um rapaz de pé, e ele disse: eu dava tudo para ser aquele rapaz no ônibus voltando agora para casa, depois de um dia cansativo de trabalho. Contentamento é uma coisa difícil, né? Difícil. O contentamento, meus irmãos, para muitos de nós, pode ser uma busca ilusória. Nós desejamos e vamos atrás de coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes, simplesmente para descobrir que não funcionou, não rolou. A falta de contentamento que marca a nossa nação, marca o mundo todo, mas mais específico a nossa nação, se reflete de muitas maneiras. Nós vemos isso em nossa alta taxa de endividamento nacional. A cada nova estatística nós vemos pessoas cada vez mais endividadas. Veja, eu não estou falando de atraso, eu não estou falando de SPC e Serasa, de dívidas não pagas, eu estou falando de endividamento. Pessoas que todo o seu salário chega no dia 5 e no dia 7 só tem a poeira na conta. Isso é endividamento.
Não estamos contentes em viver dentro das nossas possibilidades, então nos endividamos para viver um pouco melhor do que podemos pagar. Mas aí sofremos uma pressão terrível de tentar dar conta de pagar todas as contas que não param de chegar. Afinal de contas, mês após mês, parece que a fatura de cartão travou naquele valor e ela não diminui. Nosso descontentamento também se reflete na alta taxa de mobilidade. As pessoas raramente ficam no mesmo endereço por mais de 5 anos, a não ser que você tenha uma casa própria. Mas ainda que você tenha uma casa própria, eu duvido se você, quando passa em um daqueles bairros chiques aqui de Barretos, você fala assim: ah, bem que eu podia, né, um dia morar numa casa como essa. Eu sei que algumas mudanças são exigidas pela necessidade de um emprego, para ficar mais perto do trabalho, para ficar mais perto da escola do filho, mas parte disso, parte dessa mobilidade, parte desse desejo nosso de mudar, é alimentado por um descontentamento corrosivo. Nós achamos que será satisfeito quando encontrarmos a situação certa para a nossa vida, mas nunca chegamos lá. Parece que nunca alcança, nunca está bom, nunca é o suficiente. O descontentamento também mostra uma cara terrível dele na nossa alta taxa de divórcio no nosso país. No Brasil, em 2022, pasmem, a taxa de divórcio foi de 1 divórcio para cada 2 casamentos. Terrível, né? Eu, quando pesquisei para achar essa ilustração aqui, eu falei assim: não é possível, está errado, deixa eu olhar em outro site, e permanecia a mesma estatística. Muitos não encontram a felicidade que esperava no casamento, e então trocam de parceiros, por um modelo diferente, ou às vezes um modelo mais novo, mais recalchutado, apenas para descobrir que os mesmos problemas estão presentes na outra pessoa. Quantas pessoas gastam o dinheiro que não podem gastar em loterias, em fazendo apostas, esperando ganhar um prêmio para lhes dar aquilo que eles esperam da vida? Mas mesmo aqueles que ganham grandes prêmios nesses tipos de coisa, não são felizes a longo prazo. Não são felizes a longo prazo. Em Filipenses 4, versículos 10 a 13, um homem que está preso por causa de oficiais corruptos que fizeram falsas acusações sobre ele, nos conta como encontrar contentamento. A resposta está enterrada numa nota que nós acabamos de ler de agradecimento. A igreja de Filipos havia enviado uma oferta a Paulo, uma oferta financeira até Paulo, o prisioneiro. E ele quer expressar os seus agradecimentos para a igreja de Filipos desta oferta. Mas ao mesmo tempo, ele não quer dar a impressão a eles de que o Senhor não era suficiente a todas as suas necessidades. Ele se agradou, ele se alegrou das ofertas, mas ele era contente mesmo antes das ofertas chegarem. Embora ele estivesse numa situação difícil, ele de fato está numa situação difícil, porque ele, lá no versículo 14 do capítulo 4, ele vai usar a palavra tribulação. A gente vai ver no domingo que vem. Ele não quer que os seus ajudadores, os seus mantenedores, tivessem uma impressão errada dele, de que ele estava descontente antes da oferta chegar. Mas ele quer que eles saibam que a generosidade da igreja de Filipos foi apreciada por ele. Então, ele combina seus agradecimentos com essa valiosa lição sobre o segredo do contentamento. Mas antes de nós entrarmos propriamente na exposição do texto, desses versículos que nós lemos, primeiro eu quero definir com você o que é o contentamento como Paulo descreve e como que nós o adquirimos. Então, o que é contentamento? A palavra contente, que aparece no versículo 11, tem o seu sentido filosófico de autossuficiência. Esse é o sentido filosófico, principalmente entre os gregos da época, entre duas vertentes filosóficas que eram dos cínicos e dos estoicos. Mas a gente não vai falar de filosofia hoje. Enquanto que o sentido ordinário dessa palavra, na visão de Paulo principalmente, é competência ou suficiência de quantidade. Contentamento também não significa complacência.
Contentamento não é complacência. Como cristãos, nós podemos trabalhar para melhorar nossas circunstâncias conforme nós temos oportunidade. Você deve tentar empreender, você deve estudar para alcançar cargos melhores e salários melhores, você pode fazer uma faculdade para ganhar muito bem. Isso não é errado, isso não é pecado. Desejar crescer na vida não é pecado, e não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma outra coisa. No Novo Testamento, a palavra contentamento recebe uma nova dimensão, tornando-se parte de uma outra palavra, de outro ensino bíblico, que é a ideia de piedade. Piedade. Portanto, o aparente contentamento filosófico de Paulo, aqui no versículo 11, encontra o seu centro quando ele fala, naquilo que me fortalece. Aí está o centro do contentamento de Paulo. O suficiente também significa ter algo para dar aos outros. Então, o que significa contentamento? Contentamento é um sentimento, uma mistura de descanso e de paz. Isso é contentamento. E vem do fato de nós estarmos bem com Deus e saber que Ele está no controle de toda a situação. Contentamento significa Deus está no trono e nós temos foco no reino de Deus e no serviço que prestamos a Deus. Não no amor ao dinheiro ou às coisas deste mundo, porque como nós já bem vimos em outras oportunidades, essas coisas todas são transitórias. Se Deus nos concede confortos materiais, podemos apreciá-los e devemos apreciá-los com gratidão, sabendo que tudo vem da sua poderosa e amorosa mão. Mas se Ele toma nossas riquezas, se Ele toma os nossos bens, nossa alegria deve permanecer firme, porque estamos fixos nele. O nosso contentamento não é algo circunstancial, o nosso contentamento está em Cristo, e é isso que Paulo está nos ensinando aqui, é isso que ele já nos ensinou ao longo de todos os outros sermões que nós vimos. Ele está em Cristo, isso é algo caro para Paulo. E aí você pode pensar assim, mas pastor, como que nós adquirimos contentamento? Vamos lá, o mundo busca contentamento em coisas erradas. Parece que a vida para muitas pessoas do mundo é uma contínua busca pelo contentamento. E quem vive nessa contínua busca pelo contentamento, ela nunca vai de fato encontrar. É a mesma coisa de amarrar uma daquelas varinhas de pesca de bambu bem fininhas nas costas de alguém que gosta muito de doce e colocar na ponta do anzol um bis a uma distância de 60 centímetros e ele tenta pegar com a boca, ele nunca chega lá. Para muitas pessoas deste mundo que têm buscado contentamento nas coisas materiais que são transitórias, é isso, é correr atrás de algo que nunca vai alcançar. As palavras de Paulo mostram que o segredo para o contentamento, em qualquer situação, é se concentrar no Senhor. E como que deve se concentrar no Senhor? Com gratidão, com resiliência e entendendo que em Jesus Cristo nós temos a nossa suficiência. Cristo é suficiente. Ele é o soberano a quem nós devemos nos submeter, Ele é o Salvador a quem eu devo servir, Ele é o suficiente em quem eu devo confiar. Se eu o conheço dessas maneiras como Paulo o conheceu, conhecerei de fato o contentamento. Você deve estar esperando, pastor, não vai falar o tema hoje não? Vou falar, talvez você já quer anotar. Presta atenção, crianças, vocês têm que anotar aí, viu? O tema do sermão de hoje, o que eu quero pregar para vocês é o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. E nós veremos isso em três partes. Três partes. O segredo do contentamento está na gratidão, na resiliência e na suficiência. Três palavras fáceis de você lembrar. O segredo do contentamento: gratidão, resiliência e suficiência. Em primeiro lugar, então, nós veremos a gratidão, que está no versículo de número 10. Paulo menciona que os filipenses tinham renovado o seu cuidado por ele, sobre ele. E ele é tão rápido em acrescentar que eles sempre estiveram preocupados.
Então essa carta está sendo lida em algum momento da história lá na igreja de Filipos. E aí Paulo é rápido em falar assim, ó, vocês renovaram a bênção de vocês sobre mim. Mas lhes faltava oportunidade de demonstrar essa preocupação. Nós não sabemos o que impediu os filipenses de renovar esse cuidado em oferta financeira sobre a vida de Paulo, os donativos até o apóstolo. Se foi falta de fundos, ou se foi a falta de alguém de confiança para levar essa oferta até Paulo, ou se foi falta de conhecimento da situação de Paulo. Às vezes a gente não ajuda porque não sabe que a pessoa está precisando de ajuda, né? Não sabia onde Paulo estava, afinal de contas naquela época não tinha correios, não tinha telégrafo, né? Tinha pombo-correio, mas a gente fica olhando para pombo-correio e fica imaginando assim, como que um pombo saía de um lugar e chegava no outro com um negocinho no pé? E fica duvidando, toda vez que eu vejo isso num filme eu fico com o pé atrás, eu falo assim, isso não é possível, né? Que esse negócio funcionava. Mas eu tenho a impressão, meus irmãos, que Paulo tinha a política de não revelar suas necessidades financeiras a ninguém, senão a Deus. Mas às vezes, Deus tinha retido o apoio a Paulo, e aí ele tinha que aprender a viver com escassez, a se virar com o que ele tinha. Veja, Paulo tinha essa política de não falar para ninguém, porque Paulo escreve algumas cartas estando preso, e em nenhuma delas a gente vê Paulo pedindo auxílio financeiro. Muito pelo contrário, ele pede oração para que ele tivesse oportunidades para pregar o evangelho. A gente não vê Paulo chorando as pitangas. Gente, está difícil aqui, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. A gente não vê Paulo falando isso. Paulo simplesmente pede oração, ele fala com o encorajamento das dificuldades dele, ele fala das dificuldades que ele tem passado em pregar o evangelho, ao mesmo tempo ele converte essa dificuldade em incentivo para os irmãos. Lembra como ele começa a carta aos Filipenses? Ele fala assim, olha, eu estou preso e tem gente aqui que é da igreja de Roma e está me atrapalhando. Eles estão pregando o evangelho por inveja, mas não se preocupem, porque mesmo por inveja o evangelho está sendo pregado. Louvado seja Deus por isso, ele fala isso. E às vezes Deus supria Paulo abundantemente, como foi com essa oferta aqui que ele recebeu. Mas às vezes Paulo passava por momentos de escassez. Mas uma coisa nós podemos perceber na vida de Paulo, ele não resmungava. Paulo não era um murmurador, como no texto que nós lemos em número 11 aqui, das pessoas que tinham sido libertas da cadeia do Egito, e agora estava com saudadezinha dos pepinos e dos alhos. Povo pecador. E aí você pode falar assim, que vergonha, esse povo era tudo escravo lá e agora está com saudade. Eu e você também não somos diferentes, porque quando nós murmuramos, nós também esquecemos de onde Deus nos tirou, nós também nos esquecemos de tantas bênçãos que Deus já nos deu, e aí a gente murmura. Lembre-se, quantas coisas você tem hoje na sua casa ou na sua vida, que você já orou no passado para ter, e hoje você às vezes reclama. Se você é casado, talvez você orou por muito tempo para ter uma boa esposa ou um bom marido, e agora que tem, é a quinta vez, só essa semana, que ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou vocês que estão solteiros ou solteiras, e estão na expectativa de casar, vocês oraram a Deus para Deus mandar o varão, e Deus mandou. Daqui uns dias, se Deus quiser, vocês estarão casados. Espero daqui um pouco fazer alguns casamentos aqui. Mas veja, vai chegar um momento em que você vai ter aquela pessoa do seu lado que você orou por tanto tempo, e você vai murmurar, porque o nosso coração é naturalmente ingrato. Parece que a gente tem uma amnésia das orações que nós já fizemos. Quando você estava desempregado, você talvez orou para Deus te dar um emprego, e agora que o seu chefe fala assim, olha, tem como você trabalhar amanhã para mim? Eu sei que é sábado, você não precisa trabalhar, mas dá para você trabalhar para mim? Aí você fala assim, eu queria dormir até mais tarde, não vou poder, não aguento mais esse emprego. Lembre-se, você orou por ele, Deus te abençoou, Deus te deu um emprego, agora trabalhe com satisfação. Mas a exemplo da vida de Paulo, meus irmãos, precisamos aprender a ter contentamento em todo o tempo.
Talvez você seja contente já com o recurso que Deus te deu. Você paga suas contas, você faz suas compras, dá o dízimo fielmente, dá até oferta missionária. Olha que coisa boa, sempre aos terceiros domingos. E essa segurança te dá a impressão de que você é alguém grato. Eu sou muito grato a Deus. E aí você tem a impressão de que você sabe em Deus viver toda e qualquer situação. Você lê Filipenses 4,13 e fala assim: esse sou eu. Se alguém sabe viver em toda e qualquer situação, sou eu. Mas sua vida está indo bem. Você tem tudo aquilo que deseja, o casamento está indo bem, os filhos estão estudando em boas escolas, estão sendo crianças bem educadas, não falta comida, sobra até dinheiro no final do mês, quando falta o gás. E o gás é danado para faltar no último final de semana do mês, né? E no cartão é mais caro o gás. E aí às vezes a gente tem que dar um susto no cartão, comprando o gás no final do mês. Mas sobra dinheiro para fazer essas estripulias. Mas quantas pessoas que achavam que eram gratas a Deus, de repente são acometidas por alguma dificuldade financeira e começam a suprimir o dízimo, ou são acometidas por algum problema de saúde e começam a duvidar de Deus, do poder de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, está sendo grato a Deus, ou está desfrutando de uma boa vida nesta terra, debaixo do sol que nós vivemos, não ache que é porque você é um crente superior, ou porque a sua fé é mais apurada. Isso é graça de Deus sobre você. Não ache que você, pelo fato de dar o dízimo, você, olha, tá vendo, eu sou fiel. Não, é Deus te dando graça. Não pense que é porque você é um crente melhor do que os outros. Irmãos, no versículo 10, Paulo está demonstrando mais uma vez a sua humildade. Ele poderia ter recebido as ofertas e ter ficado quieto, não podia? Recebi a oferta, guardei, agradeci a Deus e acabou. Ele podia ter feito isso, mas ele não faz, ele não fica em silêncio, mas ele faz questão de agradecer. Olha comigo, versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Qual é a fonte da alegria de Paulo? É o Senhor, não é o dinheiro. Paulo está sendo categórico em mostrar para os irmãos que não é pelo fato do dinheiro ter chegado, da oferta ter chegado, é que agora ele está alegre. Ele já estava alegre antes do dinheiro, mas o fato da oferta ter chegado foi algo que Paulo está louvando a Deus, está com o seu coração alegre, porque agora, afinal de contas, ele teria por mais um tempo recurso para pagar pela sua cadeia, porque Paulo não está numa prisão municipal, Paulo não está num presídio estadual, ele está numa prisão domiciliar. Não tinha tornozeleira eletrônica, mas ele estava preso dentro de casa, e ele tinha que pagar pelas custas dessa prisão. Paulo faz questão, meus irmãos, de mencionar as outras vezes em que ele foi ajudado financeiramente pelos filipenses. Ele fala: ó, vocês me ajudaram outras vezes e agora vocês estão renovando esse auxílio sobre mim. Vejam a profundidade do relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos. E esse relacionamento, essa profundidade desse relacionamento não tirava desta relação a gratidão. A gratidão entre Paulo e eles. Esse é um ponto que eu quero destacar para vocês. Uma coisa que a convivência vai arrancando das nossas relações é a danada da gratidão. A convivência vai arrancando dos nossos lábios a gratidão. Ninguém pede um copo d'água a um estranho e depois de receber o copo d'água não fala obrigado. Todo mundo. Você chega no lugar, você pode me dar um copo d'água? Aí a pessoa te dá, você é obrigado. Aí fala, nossa, que educadinho é ele, tá vendo? Ele fala obrigado. Mas e por que no convívio do nosso lar, às vezes a gente perde isso? A gente perde a cordialidade, a gente perde essa gratidão contínua. Quantas vezes, pais, vocês que estão aqui, pedem alguma coisa aos seus filhos, e quando os filhos começam a ficar mais espertinhos, é bom, né? Aí a gente começa a ter o retorno do investimento. A gente está com sede, a gente fala assim, filho, pega uma água lá na geladeira para o papai.
E aí ele vai com alegria, saltitando, e traz um copo. Quantas vezes você faz isso e fala obrigado? Obrigado, filho. Quantas vezes você fala assim, filho, tira o lixo, por favor, hoje? E aí ele tira, e depois você olha e fala assim, obrigado pelo que você fez. Mulheres, vocês não vão ficar de fora. Se você tem um marido, um homem piedoso, um homem crente, cheio de piedade e louvor a Deus, veja, eu estou enfeitando aqui para também falar de mim, mas que ele ajuda vocês nas tarefas domésticas. Eu sei que tem uma nova geração aí que quer dividir tudo, mas aqueles que são dos anos 80 para trás, não é bem assim que funciona não. A responsabilidade de cuidar do lar está na mulher e o marido auxilia. Para muitas pessoas ouvir hoje isso aqui, nossa, pastor machista. Cuidado, hein? Pensem, conversem isso antes de casar, tá? É um ponto importante. Mas, ou o contrário também é verdadeiro. Homens, você tem aquela mulher que gosta de cuidar de você. Ela chega mais cedo do trabalho, ou ela está em casa cuidando da casa com muita dedicação, e quando você chega, quando você abre o portão, a primeira coisa que você sente é aquele cheirinho da macarronada prontinha. Você fala assim, oh, Deus seja louvado. Qual foi a última vez que nessas pequenas coisas você falou obrigado? Sua esposa deve ter feito o almoço hoje, se você não almoçou no shopping. E se ela fez o almoço, esse estreitamento do relacionamento vai tirando de nós a gratidão. As pessoas vão entregando um copo d'água, vão entregando um café, ou trazem um remédio com um copo d'água quando você está com dor de cabeça, e simplesmente a gente pega e faz uso, e não fala obrigado. Obrigado. Gratidão é uma coisa importante. Preservem isso. Eu sei que é obrigação do seu marido te ajudar, mulher, mas não custa nada dizer obrigado. Eu sei que é obrigação da sua esposa, marido, cuidar da casa, mas diga obrigado. Se as suas cuecas estão todas lavadas e limpas lá na gaveta, seja mais grato. Obrigado. Se você chegou para usar o banheiro está lavadinho, diga obrigado. Falta em nós, meus irmãos, esse sentimento de gratidão. Falta em nós esse sentimento de gratidão. Precisamos apurar a nossa gratidão e dizermos obrigado também pelas coisas simples do dia a dia, pelas coisas ordinárias da vida comum. Às vezes a gente lembra de ensinar os nossos filhos a dizer obrigado, mas a gente mesmo não diz obrigado. Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A ideia aqui é que Paulo está sendo alegrado. A ideia de que alegrei-me pode parecer que é Paulo que está se alegrando, mas na verdade as palavras aqui encontram-se na voz passiva. Paulo está sendo alegrado pelo Senhor ao receber a provisão. Mas por que Paulo está sendo alegrado? Porque Paulo sabe que por trás de toda a provisão, ainda que ela venha das mãos da sua esposa com um cafezinho quentinho acabado de fazer, é Deus. Ainda que foi a igreja de Filipos que falou: meus irmãos, hoje a gente tem que levantar uma oferta aqui para mandar para Paulo. A gente acabou de descobrir que ele está preso em Roma e a situação dele lá está difícil. Vamos levantar uma oferta. E aí a oferta chegou até lá. Paulo está falando assim: obrigado pela oferta, mas a minha alegria está no Senhor, porque é Ele movendo todas as coisas para que essas coisas aconteçam. Um cristão desempregado não pensa duas vezes em agradecer ao receber uma oportunidade de trabalho. Um cristão no leito do hospital não pensa duas vezes em agradecer ao receber a alta do médico. Um cristão em crise conjugal não pensa duas vezes em agradecer ao ter o problema resolvido. Mas e um cristão empregado? Acorda todo dia grato a Deus pelo trabalho? Um cristão com saúde acorda todo dia e agradece a Deus pela saúde? Um cristão que tem um bom convívio no seu casamento, tem uma esposa, um marido que o ama, agradece todos os dias por esse relacionamento? Meus irmãos, nós temos tanto a agradecer.
mas às vezes somos tomados pelo sentimento de ingratidão do nosso tempo. Somos influenciados pelo sentimento de merecimento de um mundo caído. Seja mais grato a cada detalhe da sua vida. Seja grato a Deus acima de todas as coisas, porque é Ele que te dá todas as coisas. Deus se alegra ao ver os seus filhos também alegres. Deus tem satisfação, Deus tem prazer nisso. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. E eu sei que você sabe disso, mas às vezes a gente vive como se não soubesse, porque acordamos, não agradecemos pela vida, comemos e não agradecemos pelo alimento, estamos com saúde e não agradecemos pela saúde. Sabe, parece que a gente vive constantemente naquele ditado assim, a gente só dá valor quando perde. Não pode ser assim. Um cristão precisa dar valor aos seus pais, à sua esposa, aos seus filhos, a tudo aquilo que tem, antes de perder, porque ele entende que tudo aquilo que ele tem veio da mão de Deus. Mas Paulo continua, e após demonstrar gratidão e declarar a fonte dessa gratidão, ele agora vai nos apresentar que o segredo do contentamento também está em uma vida resiliente. Resiliência é o nosso segundo ponto. Veja mais uma vez o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está se guardando aqui, meus irmãos, de ser suspeito diante de outras pessoas de que ele era um homem de espírito fraco, ou de que ele era alguém passível a sucumbir ante as adversidades, pois era muito importante que a sua constância e moderação fosse conhecida diante dos filipenses, para os quais ele era um padrão cristão. Lembra? Paulo está falando assim, sede meus imitadores, acompanhe aquilo que eu fiz, aquilo que eu ensinei a vocês, e vocês de tabela estarão também imitando a Cristo. Ele declara que foi alegrado pela liberalidade deles em ofertar, de tal maneira que ele fala que ele podia suportar as carências com paciência. Paulo está dizendo que apesar das ofertas terem um abençoado, seu contentamento não é subjugado pelas circunstâncias. Dessa forma ele agradece sem dar a entender que ele precisava de mais. Você já deve ter dado alguma coisa para alguém, e essa pessoa ao receber e ao agradecer, ela deixou nuances de que você precisaria continuar a ajudar. Eu já ajudei pessoas assim, você também já deve ter ajudado. Paulo está recebendo as ofertas, e ele deixa entender, a gente vai ver no sermão da próxima semana, de que ele fala assim, ó, não precisa mandar mais, o que vocês mandaram já é suficiente. Se quiser mandar, é por conta deles, mas ele não está pedindo, ele faz questão de mostrar isso, ele não está pedindo. Comentando esse texto, João Calvino vai dizer o seguinte, seja qual for a minha condição, especificamente esse versículo, ele diz assim, seja qual for a minha condição, vivo satisfeito com ela. Por quê? Porque os santos sabem que assim agradam a Deus, daí eles não medem a suficiência pela abundância, e sim pela vontade de Deus, a qual eles julgam pelo que acontece, pois se persuadem de que seus afazeres são regulados pela providência e pela bondade divina. É bom ter mais recurso, é bom ter mais saúde, mas o que Paulo está ensinando aqui, que ainda que essas coisas faltem, o seu contentamento precisa estar no Senhor. Ele é o fundamento, é o sustentáculo da nossa alegria, é o sustentáculo do nosso contentamento. Observe aí no versículo 11, Paulo diz que ele aprendeu. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a estar contente em todas as condições. Paulo está dizendo que contentamento não veio naturalmente para ele, e também não foi uma transformação instantânea. Ser contente, meus irmãos, é um processo, é algo que aprendemos na caminhada cristã. Você não vai aprender a ser contente do dia para a noite. Você não vai chegar hoje aqui descontente e depois dessa pregação você vai, agora eu estou no topo do contentamento. Depois que eu ouvi o pastor pregar Filipenses 4, de 10 a 13, agora está regulado o meu contentamento. Não é assim que funciona. A chave, meus irmãos, para esse processo é entender que tudo, menor ou maior, está sob a soberania de Deus.
E Deus usa as nossas circunstâncias para nos aprimorar em piedade e em confiança. Nossas atitudes diante das provações, diante das crises, são cruciais para o desenvolvimento da nossa resiliência. A maneira como você responde às provações vai dizer muito da onde você acredita, do que você acredita e de como você responde no seu testemunho cristão. Deixa eu ilustrar isso para você. Certa vez, um grupo de cientistas se reuniram, cientistas da biologia, se reuniram e resolveram criar em laboratório uma árvore perfeita. Pessoal, vamos criar uma árvore perfeita. Eles escolheram a espécie e começaram a fazer inserções no DNA da árvore, da semente ali. Eles definiram tudo aquilo que uma árvore perfeita deveria ter. Ela deveria ser alta, ela deveria ter uma copa esplendorosa, as cores das flores deveriam ser de um verde intenso, os galhos deveriam ser sem curva. Pois bem, eles escolheram a espécie e modificaram geneticamente para que todas essas características fossem alcançadas. Mas para preservar ainda mais o desenvolvimento dessa espécie, eles mandaram construir um grande domo sobre essa espécie, um domo de vidro. E então ela tinha essa árvore, desde pequenininha, desde semente, tinha todos os dias o sol na intensidade exata, a água suficiente para o seu desenvolvimento, o adubo para o solo, ela tinha todas as circunstâncias ideais para o seu desenvolvimento. Ao final de 3 anos, essa árvore de fato alcançou todas as características que eles tinham desejado. Ela era alta, ela tinha uma copa esplendorosa, o verde das folhas era intenso, os galhos eram retos, eles estavam felizes com o objetivo alcançado. E aí, no dia da inauguração da árvore da espécie, eles tomaram uma decisão de retirar o domo e deixaram ela sem o domo de vidro, do grande domo de vidro que eles haviam construído. Naquela mesma semana, teve uma terrível tempestade, ventos fortes. E na primeira tempestade, o vento forte e a chuva intensa arrancou a árvore com raiz e tudo do chão. Sabe o que faltou para a planta? Resiliência. São as intempéries da nossa vida que formam o nosso caráter. As intempéries da vida que formam o nosso caráter. São as dificuldades que você passou que te trouxe a ser a pessoa que você é hoje. Eu sei que você gostaria de não tê-las experimentado, mas Deus colocou na sua história. Deus colocou na sua história. Davi é conhecido como o rei segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque quando ele pecava, ele buscava arrependimento diante do Senhor, ele se arrependia de verdade. Abraão é conhecido como o pai da fé, não porque ele nunca duvidou ou porque ele nunca pecou, mas porque ele desenvolveu um relacionamento saudável com Deus. Paulo diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, não porque ele quer se gabar, mas porque ele encontrou contentamento em Deus, em todas as circunstâncias. O que é isso? Resiliência. Meu irmão, vida mansa não vai fazer de você um cristão mais forte e fiel. Não vai. Se Deus te der tudo aquilo que o seu coração deseja, certamente você vai abandonar a igreja. Quantas pessoas oram a Deus por um emprego melhor, e o emprego melhor vem, e daqui a pouco a pessoa sumiu da igreja. Quantas vezes pessoas buscam por um relacionamento e ao alcançar esse relacionamento o arranca da igreja? Será que isso de fato veio de Deus? Será que esse era o desejo de Deus para a sua vida? Obviamente não, esse não era o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é que você permaneça fiel a Ele, fiel na igreja, nos trabalhos da igreja. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo lá, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele diz:
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, vai dizer: pelo que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Veja mais uma vez o versículo 12 do nosso texto. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui Paulo segue uma distinção, com vistas a notificar que ele possui uma mente adaptada a suportar qualquer tipo de condição. Paulo era alguém resiliente, e resiliência é algo que é forjado na alta temperatura do fogo das provações, e não na vida mansa. Então saiba, meu irmão, se você quer ter uma fé mais robusta, Deus há de fortalecer a sua fé, porque Ele quer justamente isso para a sua vida, mas Deus vai te conceder situações em que a sua fé vai ser exercitada. Eu não sei como Ele vai fazer, em cada vida, em cada um, Ele age de maneiras diferentes, mas Ele vai agir. Paulo aqui, meus irmãos, não está dizendo que ele é um super-homem, ou alguém supostamente imperturbável ante ao prazer ou à dor. Paulo não está falando isso. O apóstolo não é uma estátua, ele é um homem de carne, osso e sangue. Ele conhece tanto as alegrias como as aflições, e aprendeu a permanecer contente em todas elas. O próprio Deus desenvolveu no coração de Paulo o contentamento. Paulo era resiliente, ele era alguém contente. Porém, o seu contentamento tem razão em outro e não em si mesmo. O verdadeiro manancial da suficiência espiritual de Paulo é mencionado no versículo 13. Paulo aprendeu o segredo do contentamento. A palavra experiência, que está aí no versículo 12, ela significa, na língua grega, ela significa iniciar os mistérios. Coisa estranha, né? Experiência significa originalmente iniciar os mistérios. E ela é mais uma daquelas palavras que eu disse no sermão passado, que é uma palavra meio estranha de dizer, mas a pax legomena. O que significa isso? Eu espero que você lembre. É uma daquelas palavras que aparece uma só vez no Novo Testamento. E essa é uma das palavras que aparece só uma vez. Essa, iniciar os mistérios. Paulo aprendeu os segredos da fé. Ou seja, ele experimentou o poder de Cristo nos dons de cada dia, ao passar pelas pressões e pelas provações da vida. Jesus, meus irmãos, é o nosso exemplo perfeito de contentamento, porque ele experimentou o esplendor da glória divina, mas ele também experimentou a humilhação de ser um homem de dores. Jesus, antes de se encarnar, só sabia o que era a vida abundante, mas ele experimentou uma morte terrível e sangrenta no madeiro. Jesus é eternamente o dono de toda a riqueza existente no universo, mas enquanto ele esteve na terra, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Jesus desfrutou eternamente da comunhão perfeita na Trindade Santa, mas na cruz, ele experimentou o abandono do Pai. Jesus foi contente em todas as coisas para poder cumprir a sua obra expiatória. Por isso, nele nós temos contentamento, nele temos suficiência, porque Cristo é o nosso exemplo de contentamento. E se você está nele, você também precisa desenvolver o contentamento, porque você faz parte de Cristo, você foi enxertado na videira, e agora você precisa ter isso na sua vida. Não seja, meu irmão, alguém descontente, não seja alguém murmurador.
Não quero dar uma de pentecostal aqui, mas repreenda em nome de Jesus palavras murmuradoras na sua vida. Quando você for murmurar, morde a língua. Fala assim, eu quero parar com o Senhor, me ajuda, eu quero parar com isso. Existem filhos por aí, que quando o pai vai lá e faz aquele bifinho de alcatra, o filho tem a audácia de virar e falar, papai, carne de novo? Aí vai, então amanhã você vai comer ovo, que é para você começar a aprender a dar valor à carne. Mas veja, meus irmãos, a ideia é que nós não precisamos sentir falta para dar valor àquilo que faltou. Nós precisamos, através da gratidão, olhar para aquilo que Deus nos dá e falar, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pelo ovinho frito, louvado seja Deus pela picanha, louvado seja Deus pela ausência talvez de alguma coisa na sua casa. Deus precisa ser louvado. Gratidão é louvar a Deus por todas as coisas, e mesmo na falta nós desenvolvemos resiliência, porque temos em Cristo a nossa suficiência. Com isso chegamos ao nosso último ponto. Ao olharmos para o baú precioso do tesouro do contentamento, nós temos de um lado dentro do baú a gratidão, do outro lado nós temos a resiliência, e no meio, no centro ali, saltando aos olhos, brilhando uma luz reluzente, está a suficiência de Cristo. Este é o nosso terceiro ponto e último ponto nessa noite. O segredo do contentamento, nós já vimos que é gratidão, é resiliência, e agora nós veremos que é suficiência. E não é a suficiência em você. Eu sou autossuficiência. Ser autossuficiente foi o mesmo pecado que Eva caiu e levou toda a humanidade consigo, juntamente com Adão. Eles tentaram ser autossuficientes, tentaram ser independentes, quiseram ser igual a Deus, quando na verdade ser dependente de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, porque sabemos que quer a coisa esteja presente, quer a coisa esteja ausente, é a vontade de Deus, e Ele tem sempre o melhor para nós. Talvez Deus vai tirar alguma coisa da sua vida que você precisa aprender, coisas que com isso presente, você não vai aprender, e Deus há de trabalhar no seu coração. Paulo diz no versículo 13, quantas vezes você já não leu esse texto impresso na banderola de um caminhão na estrada? Tudo posso naquele que me fortalece. Se não tiver o endereço, pode ser qualquer coisa. E tem tantas pessoas que falam esse texto, e esse texto é tão mal interpretado ao longo da história. Quantas pessoas por aí tentam enredar pelo evangelho da prosperidade, dizendo, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Faça a oferta da melhor possível que você tem aqui nessa noite. Afinal de contas, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sem vergonha quem faz isso. Salafrário quem faz isso. Herege quem faz isso, porque está distorcendo o evangelho de Cristo, e o nome disso é heresia, não é erro, é heresia. Tudo posso naquele que me fortalece está relacionado a passar por todas as coisas. Quer eu tenho família ou não, eu estou contente. Quer eu tenho dinheiro ou não, eu estou contente. Quer eu tenho um emprego ou não, eu estou contente. Quer eu tenho o amor da minha esposa ou não, eu estou contente. Porque a alegria do crente não está fundamentada na circunstância. A alegria do crente está fundamentada na suficiência de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A ideia do texto, meus irmãos, é: posso todas as coisas naquele que me fortalece continuamente. Aqui tem um particípio escondido aqui, um pouquinho de gramática para a gente desenvolvendo nossa gramática. É a ideia de contentamento, né? O contentamento é algo que é desenvolvido, é algo que tem que ser presente em todas as circunstâncias. Então, qual é o segredo do contentamento? A gente precisa responder essa pergunta. Aqui está o mistério que Paulo aprendeu na escola do discipulado. Nos momentos difíceis da vida, Paulo seguiu na verdade de que Cristo, o todo suficiente, era a sua fonte de força e de contentamento. Paulo afirma enfaticamente que ele possui o poder de fazer todas as coisas. Isso se refere a todas as coisas dentro da vontade de Deus. Não adianta você chegar lá na loja 100 e olhar aquela televisão de 75 polegadas
que talvez a sua caiu e quebrou, e aí você lembra do limite do cartão e fala assim, dá, o limite dá. Nós temos um cartão daquele roxinho que é corajoso, se eu encostar ele na máquina, ele passa, mas o problema é o depois. E aí tem gente que fala assim, de alguma maneira se engana, vamos comprar? Afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso que o texto está dizendo? Que a gente pode fazer qualquer coisa? Que você pode chegar do dia para a noite e pensar em ser alguma coisa e falar esse versículo e plim, vai acontecer? Não é isso, não é isso. A pequena frase, a pequena palavra naquele, que está no versículo 13, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Naquele é Cristo, Paulo está apontando para Cristo, aquele que é o objeto da fé de Paulo, aquele que dá o poder de Paulo fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus. Paulo era um homem que vivia debaixo da vontade de Deus. Então você só pode usar esse texto se você tiver a certeza de que aquilo que você está buscando fazer é do agrado de Deus. Não adianta alguém dizer e falar assim, eu vou separar do meu marido e vou buscar um marido melhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou sair do emprego e não sei o que vai ser das minhas contas no mês que vem, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso, meus irmãos. Filipenses 4,13 não está dizendo isso. Toda a vida de Paulo é Cristo, é o que ele fala lá no versículo 1, no versículo 21 do capítulo 1. É através dele, de Cristo, que Paulo possui toda a força que ele necessita para a vida. Afinal de contas, Jesus disse lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Paulo descobriu que sem Cristo nada ele pode fazer, mas com Cristo ele pode fazer todas as coisas que é a vontade de Deus. A palavra fortalece é a palavra que entra na nossa língua com o sentido de dinamite. A palavra fortalece aí do versículo 13. Significa ser capacitado, ser fortalecido, ter mais força. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não importa o que os outros estejam fazendo na sua família, no trabalho, na sua igreja. Essa confiança, meu irmão, é individual e é intransferível. Não dá para você transferir essa confiança para outra pessoa. A outra pessoa também precisa crer em Cristo para poder ter toda essa força. Você pode fazer todas as coisas através da força do Senhor Jesus Cristo em meio às circunstâncias difíceis da sua vida. Imagine ser capaz de escrever isso que Paulo escreveu. O meu desejo é que isso esteja próximo na sua vida, que isso seja uma verdade presente na sua vida. Imagine poder dizer a mesma coisa que Paulo disse aqui: eu estou contente, não importa as circunstâncias, eu estou contente. Posso viver com pouco, mas também posso viver com muito. Eu estou contente, quer seja farto ou quer esteja com fome. Eu estou contente, quer eu esteja casado ou estou solteiro. Posso todas as coisas através de Cristo que fortalece. Imagina poder viver assim, tendo tudo aquilo que nós precisamos em Cristo. O Deus de Paulo é o nosso Deus, é o mesmo Deus que o nosso. Quando nos falta o contentamento que Paulo desfrutou e exemplificou aqui no texto que nós estamos meditando nessa noite, não é porque não temos o que precisamos para desfrutá-lo, é porque os nossos olhos estão no lugar errado. É porque o nosso contentamento às vezes depende da circunstância, e a circunstância não vai chegar, talvez ela nunca vai chegar. Os seus olhos precisam estar em Cristo, somente nele você pode encontrar perfeitamente o contentamento nessa vida. Você precisa viver, meu irmão, acima das circunstâncias, ou você está mergulhado em um redemoinho de colapso emocional. Você precisa sentir alegria em meio à sua situação agora. Você precisa saber o que significa posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então lembre-se de que toda a alegria para a sua alma e todo o poder para a sua vida se encontram
no Salvador, Jesus Cristo. E você precisa chegar o mais próximo possível dele, para que você possa desfrutar do contentamento. Se você olhar para ele, se você confiar nele, se você viver para ele, se você adorá-lo, se você servi-lo, se você segui-lo e obedecê-lo, então a sua alegria aumentará. E você encherá o seu coração, ou aliás, o seu coração será inundado de contentamento. Eu preciso disso, você precisa disso, todos nós precisamos disso, de olhar para Cristo. Ou você está no momento, num conjunto de circunstâncias muito difíceis agora, ou você está prestes a entrar. Ou simplesmente você saiu de uma circunstância difícil, ou você vai entrar em outra circunstância daqui a pouco. Assim é a nossa vida. Nossa vida tem altos e baixos, em todas as áreas. Quer você seja advogado, quer você seja um empresário, quer você seja um estudante. Todas as áreas têm as suas dificuldades. Deus teve apenas um filho sem pecado. Todos os seus outros filhos, nós, os adotados, temos pecado. E por isso somos passíveis de tristeza. Você sabe o que é estar com fome? Você sabe o que é ter falta? Você pode saber o que é triste. Mas esse é o segredo que Paulo nos revelou. Você tem tudo o que precisa em Cristo e pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o fortalece. Qual é o segredo do contentamento? Seja grato em Cristo. Qual o segredo do contentamento? Seja resiliente em Cristo. Qual o segredo do contentamento? Tenha suficiência completa e absoluta em Cristo. Ele pode fazer todas as coisas, e você pode desfrutar de todas as coisas que são da vontade de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.